nessa sua jornada, nesse seu ciclo dentro do cuidado paliativo, tem algum caso que lhe chama muita atenção, assim, que lhe marcou muito? Eu já ouvi, já tive a oportunidade de você contar inúmeros casos, sempre muito interessante, assim, mas, poxa, você pensa, assim, eu particularmente eu tenho tipo, 3 casos, assim, vem na minha cabeça, putz, você tem algum, assim? Ah, eu tenho, cara. Eu tenho muitos, na verdade. Eu tenho. E acho que eu não conseguiria falar que eu tenho um. Uhum. Eu acho que eu tenho alguns. Tem um que ele tem vindo recorrentemente na minha mente, porque é um caso que eu atendi quando eu era R1 de clínica. Olha! Que foi um caso que me deixou muito mal. E foi um caso que, quando eu voltei pra UTI, no HC, eu voltei a trabalhar no mesmo lugar onde eu atendi esse caso. Local físico, assim. Uhum. Que era, na minha época de HC, era chamado de admissão. Eu acho que quase todo hospital público tem um lugar desses. É a retaguarda do pronto-socorro. E infelizmente o que acaba acontecendo em quase todos os hospitais públicos, tem alguns pacientes que chegam no pronto-socorro, são graves, só que tem também doença avançada. E aí, eles não são candidatos à UTI, mas não conseguem dar alta. Então eles ficam infelizmente, desculpa a palavra, mas é um limbo. E é um lugar que ele não tem muito, sei lá, as pessoas fazem, deixa meio de lado, sabe? Era o que se chamava de admissão, na minha época de R1. E quando eu era R1, na admissão, a gente ficava praticamente, era 2 R1 sozinhos. E passava um assistente, passava uma visita de meia hora e ia embora, e o resto das 12 horas é 2 R1s com 24 pacientes. Então, assim, era muito, muito difícil. E eu lembro que eu atendi um menino que ele tinha meia idade. E ele tinha um sarcoma metastático, com um monte de metapulmonar, uma insuficiência respiratória brutal, não tinha pulmão, era tudo branco, de massa. E o assistente falou, não é pra entubar porque ele tem uma doença terminal. E ele falou só isso, sabe? Não falou o que era pra fazer. Não falou o que era pra fazer. E eu, como R1, nunca tinha não tinha tido nada disso na faculdade, nem na residência, nunca tinha ouvido falar disso. E assim, esse menino eu fiquei, sei lá, alguns dias cuidando dele e foi horroroso, assim. Eu fiz uma péssima assistência pra ele. Ele morreu de maneira miserável. E assim, eu tenho responsabilidade nisso. Lógico, mas eu não tinha conhecimento pra isso. Eu não tinha como ter responsabilidade pra cuidar de 12 pacientes graves, mas e é uma realidade que ainda existe em muitos lugares. E por mais que você reconheça que a situação é desafiadora, é ruim, isso fica nas suas costas, né? Isso traz esse peso. E de uma certa maneira, eu carrego esse menino comigo até hoje. E eu acho que muitas das coisas que eu faço em nome dele, sabe? Compartilhando assim nesse sentido, eu compartilho da sua angústia porque eu compartilhei no episódio, no segundo episódio que a Su teve a oportunidade de me entrevistar, sobre isso também, que foi uma das coisas que mexeu muito comigo. E a primeira vez que eu vi o termo estresse moral foi numa das aulas de uma residente sua, lá no HU, que tá gravada no YouTube, vou depois deixar o link aqui, que é uma excelente aula, não lembro o nome da colega, e que eu falei, cara, é isso que eu senti. E eu não sabia nomear, assim como você, só que mais recente, enfim, não sabia nomear cuidado paliativo, que o meu hospital universitário aqui em Brasília não tinha cuidado paliativo estruturado. E essa sensação que você vai pra casa e o paciente fica reverberando na sua cabeça. Putz, mas eu não dei o meu melhor. E essa sensação de morrer miseravelmente, né? Que foi o que a doutora Annelise encontrou aqui quando começou no hospital de apoio. Aí era aquele paciente que ficava isolado lá no fim, gritando, tomando dolantina, é o viciado, ninguém olhava pra esse paciente. Que é um dos motivos que, quando você traz, né, o cuidado paliativo mudou muito e realmente, assim, o que a gente vê hoje é porque eu não vivenciei, mas eu acho que vários colegas não vivenciaram, graças a Deus, essa realidade tão caótica das pessoas morrendo nessa situação de guerra, basicamente. E que eu reconheço que E muitos nem de locais... guerra, né? Porque você pega os filmes de guerra, desde a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, tinha o médico, ele andava com uma ampola de morfina.
até na guerra, eles conseguiam fazer melhor do que eu fiz dentro de um hospital, cara. Né? Então, assim, ele fazia IM. É sobre desconhecer mesmo, né? É sobre um desconhecido. Então, mas assim, eu acho que para mim é muito significativo voltar a atender no mesmo leito onde esse menino morreu. E voltar como supervisor da UTI e ensinar os residentes de fazer de um jeito diferente. É o full circle, sabe? Basicamente, assim, né? Fazendo uma comparação, você tá voltando pra fechar esse ciclo que foi significativo, né? É também sobre isso, né? Também sobre isso. E sobre propósito, né? De ensino, né? Você é um professor nato, um mestre nato nesse sentido. Mexe comigo, acho que talvez mexa também com a nossa audiência, que eu acho que todo mundo que tá no cuidado paliativo busca um propósito, tem alguma história, algo que vivenciou. E é muito sobre isso, né? De viver a vida com um propósito, né? E o cuidado paliativo, além de profissionais melhor, nos faz também seres humanos melhores, refletindo sobre o que é realmente importante pra nós, né? O que realmente faz sentido, né? Sabe, Rony, eu acho que ouvindo agora, né, a experiência do Daniel, eu tenho que deixar bem claro, né, que o Daniel foi a primeira pessoa que falou sobre cuidado paliativo quando eu estava fazendo residência de clínica, né? E o quanto que graças a essas pessoas, Daniel, Ana Cláudia, Saporetti, Tânia, Toshio, essas pessoas que puderam possibilitar, inclusive, a gente, né, como estudantes, não precisar passar por isso. Não precisar, na verdade, nós passarmos por isso. Outras pessoas passarem por um descuidado. E, dessa forma, também nos ensinar isso, né? Então, o quanto que é bonito. O quanto que isso é impactante. E imaginar o quanto de pessoas que poderiam estar nesse cenário de sofrimento que esse garoto que você cuidou, se a gente não tivesse... se vocês não tivessem tido essa coragem, né? De não, a gente precisa fazer algo melhor, há outra forma de cuidar dessas pessoas. Isso é muito bonito. E como que é importante o trabalho que você faz de ensino lá com os seus residentes, no Sírio, continuando com o INEP, com a coordenação, com um trabalho técnico, né? Não é senso comum, né? De bom senso, não é cuidado paliativo. Cuidado paliativo estruturado. Você começou a aprender lá de trás e vem refinando, produzindo material pra gente. E agora com a OCA também. Como que é importante isso para continuar levando a tantas outras pessoas agora com a política pública, porque provavelmente, a gente talvez não saiba, mas algum colega deve estar no interior de alguma cidade, nesse nosso Brasil tão grande, você que rodou bastante na época que estava na NCP, para ter acesso a isso hoje. E com ferramentas como essa, com aulas, videoaulas, várias outras, conseguem ter acesso para não passar o que você passou, o que eu passei, o que a Su passou. Então, e isso aquela pessoa passou, né? Aquele paciente passou, que é sempre isso, né? A gente sempre tem que deixar bem claro que o que a gente traz do paliativo, é claro que isso toca muita gente, é claro que tem algo nosso, né, que nos motiva a estar nesse lugar de cuidar do sofrimento do outro. Agora o foco é cuidar daquela pessoa, né, de forma digna. E diante de todas essas questões, Dani, né, dentro da sua história, em várias palavras de muito impacto que você trouxe, né, do seu encontro com esse vazio, do cuidado do sofrimento com o outro, e com tantos desafios, tantas batalhas, né, que você enfrentou, esse desconhecimento no início, e agora com várias batalhas, e seguem várias batalhas. Muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui, Dani. Queria que você pudesse falar para a audiência onde eles conseguem te encontrar. Sei que falou que é desse padrão mais nerd, mais low profile, mas a gente sabe que você também gosta de algumas coisas mais radicais, mas onde as pessoas conseguem te encontrar? Tem o site da OCA que a gente vai deixar? Tem mais algum local que geralmente... Olha, eu sou um nerd e assim, eu não tenho nem Instagram, cara. Eu acho o LinkedIn. Tá, o LinkedIn, verdade. Acabou deixando também. Eu não acesso com tanta frequência, mas de vez em quando eu tô lá. E acho que o site da OCA mesmo. Sensacional, Dani. Essa referência de pessoa, né? É unânime, a gente até conversou sobre isso, quanto que o Dani é essa referência, né, de todos esses princípios que o cuidado paliativo traz, né, da pessoa, este é o Dani. Então é uma honra, Dani, estar com você nessa jornada do cuidado, da vida como um todo, viu? Muito obrigada por tudo,
por toda essa sua generosidade, por essa sua coragem que impacta e reflete muito pra gente, né? Nos engaja muito a também ouvir essa voz interna. Muito obrigada por tudo. Que nos inspira vários outros paliativistas, pessoas que não são paliativistas, mas exercem cuidado paliativo em diferentes regiões do Brasil e fora do Brasil também. Obrigado. Eu que fico feliz de estar aqui nesse projeto lindo de vocês. Obrigada. Gente, gostou do episódio? Nos sigam, curtam e avaliem também. Deixa um comentário aqui pro Dani, depois eu mostro pra ele, beleza? Valeu, gente!